A paz do Senhor Jesus, irmãos. Depois de um tempo, né, sem postar vídeo aí no YouTube, eu estou voltando e eu vou trazer uma série de mensagens sobre o José. Cada capítulo ali da história dele tem uma mensagem muito especial para o coração da gente. Eu tenho certeza que vai trazer um grande aprendizado para todos, né? Eu estou iniciando o vídeo mostrando como que tá o dia aqui, né? Como que tá com o sol, como que tá bonito o dia, né? Tá até fazendo calor aqui, né? Até calor. E já já vamos agora para nossa palavra, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Palavra. Eu esqueci de mencionar que esse vídeo foi sugestão da minha querida cunhada Eliane Faria. Deus abençoe, Eli, um abraço. Então, o tema hoje da nossa mensagem devocional é convivendo com os invejosos, né? Aqui eu vou falar para vocês sobre o José. José era um dos filhos mais novos do Jacó, filho da esposa que o Jacó, que a Bíblia fala que era a mulher que ele amava, né? Ele teve mais uma esposa que era a Lia, mas ele casou enganado, ele casou achando que estava casando com a Raquel, porque ela era a mulher que ele amava. Teve as concubinas também, teve filhos com as concubinas, teve filho com a Lia. E com a Raquel ele teve dois filhos, que era o que ele mais amava, que era o José e o Benjamim. E o José era assim, um filho muito obediente, muito temente a Deus, um exemplo assim de menino, assim, na hora que eu estou lendo a Bíblia eu vejo que ele é um exemplo. E os irmãos dele eram rebeldes, né? Não obedeciam o pai. Então o Jacó colocava ele para olhar os irmãos, para contar tudo que eles estavam fazendo de errado. E os irmãos, né, vendo a preferência do pai, o Jacó fez uma túnica linda, uma túnica que eu imagino que deve que era uma coisa assim cara, bem cara, e deu para o José. E os irmãos, nossa, odiaram ele, né? Eles odiavam o José, eles invejavam esse amor e essa preferência que o Jacó tinha pelo José. Eu acredito que o Jacó preferiu o José primeiro por ser filho da esposa amada, Raquel, e também por ser um filho obediente, né? Obediente a Deus, obediente a ele, né? Isso chamava a atenção dele. Aí, mas os irmãos, cada dia que passava, odiavam mais ele. Então, aí no capítulo 37, abra sua Bíblia em Gênesis 37, versículo 3. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos eles, odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Né? Com certeza, né? Todas as vezes que o José ia lá querendo a amizade deles, eles vinham com aquelas conversinhas irônicas, debochando dele, né? Porque eles não gostavam dele, né? E uma coisa aqui que é um alerta para a nossa vida, para a gente tomar cuidado com as pessoas que a gente conta, sabe aquele sonho, sabe aquele plano que Deus tem para a sua vida, aquele sonho lindo, maravilhoso, né? Aí você conta para a pessoa errada, você conta para aquela pessoa que tem inveja, aquela pessoa, você está com aquela fé, você está acreditando, você está feliz com Deus, aí você conta para a pessoa invejosa, o que a pessoa invejosa faz? Joga um balde de água fria, esfria a sua fé. Tome muito cuidado com isso, cuidado com as pessoas que você confia, né? O José, naquela inocência, ele teve um sonho que era a revelação de Deus para o futuro dele, que ele seria governador do Egito e que os irmãos e o pai, mais a madrasta, as concubinas do pai, iriam precisar dele, iriam depender dele. E Deus revelou isso. Só que ele contou, não era para ele contar. Aqui vamos lá. É o sonho que ele teve. É o versículo 7, conta o sonho. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantando-se ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí, por causa aí, fala aqui na Bíblia, né? Eles já tinham raiva dele, já tinham ciúme, já tinham inveja. Aí eles acharam assim, não, ele tá achando que vai ser melhor do que nós. Aí fala aqui que eles odiaram ainda mais.
e passaram a zombar dele. Nossa Deus, ele sofreu, José sofreu. E aqui conta no versículo 9 um outro sonho, que era a revelação do futuro. Tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que estiveste? Porventura veremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam mais. Seu pai guardava o caso no seu coração. A gente vê a história de Jacó, que foi um homem de muita fé, né? Então ele acreditou que aquilo ali era uma revelação de Deus para o futuro de José. Nossa, aqui ele viu que o José estava fazendo errado de contar ali para os irmãos, né? Despertando mais inveja, mais ódio, né? Então isso é um alerta que eu quero trazer para você nessa mensagem. Cuidado com as pessoas que você está contando seus sonhos, seus planos, né? Conta para Deus. Conta para aquelas pessoas que você vê que torcem pela sua felicidade, né? E tome esse cuidado, né? Aqui é a parte triste, né? O que acontece aqui, né? Mais uma vez o Jacó fala com o José para ir lá ver como que estava, se os irmãos estavam trabalhando direitinho, porque eles eram muito irresponsáveis, os irmãos de José, eles não eram como José. E o José ia lá e olhava eles, olha para você ver, ele era um dos mais novos, né? E olhava os mais velhos. Os irmãos mais velhos não tinham responsabilidade com o trabalho. Aí quando o José chegou lá, aí um dos irmãos falou assim: não, lá vem um sonhador. E eles tiveram uma ideia diabólica, uma ideia do diabo, uma ideia do inimigo. Eles tiveram a ideia de matar o próprio irmão. Eles começaram a combinar ali, querer matar. O Rubem, o primogênito, não gostou da ideia, né? Ficou chateado de ver. Mas eu acredito que ele também ficou com um pouco de medo dos irmãos e não conseguiu interferir de uma forma direta, né? Aí ele teve a ideia de falar assim: não, vamos jogar ele nessa cova. Mas na cabeça dele depois iria tirar ele e levar vivo lá para o Jacó. Só que aí o que aconteceu? Né? Eles jogaram ele nessa cova que não tinha água. E uma coisa assim que eu achei impressionante na hora que eu li é que eles foram, depois de ter um irmão lá, jogado lá naquela cova, eles tiraram a túnica dele, eles humilharam ele, eles foram comer tranquilamente lá. Aí na hora que passam uns mercadores ismaelitas, né, que eles eram da descendência de Ismael, esses ismaelitas, o Judá teve a ideia de falar com eles para que vendessem José como escravo. Olha que absurdo, que humilhação. Imagina o coração do José como que estava, hein? Que desespero, que tristeza. Foi vendido como escravo com a terra que ele não conhecia, né? Mas ele continuou firme com Deus. A gente vai ver nos próximos capítulos daqui que ele continuou firme e não deixou que a sua fé se abalasse pelas circunstâncias, o que nos mostra que apesar de sermos justos, nós podemos sim passar por provações, mas que a gente deve ficar firme na presença de Deus, né? E jamais duvidar que Deus é com a gente. Aí que eles tiveram essa ideia, né? Venderam ele. O Rubem, o primogênito, ele tinha saído, ele não viu. Na hora que ele chegou lá, o José já não estava lá no poço, ele ficou desesperado, né? Eu acredito que ele achou que o José morreu também, o Rubem, né? O primogênito. E eles tiveram a ideia, pegar aquela túnica linda do José e mataram o animal, sujaram de sangue ela e falaram com Jacó que o José tinha sido morrido, que o José tinha morrido, que uma besta fera tinha matado ele. O Jacó ficou em desespero, o Jacó entrou em luto. Imagina o coração desse homem. Eu fico pensando que coração duro desses irmãos, né? Que não se importaram com o próprio irmão, com José. Depois não se importaram em ver o desespero do pai, que entrou em luto, que ficou triste, com depressão e que com certeza não foi mais o mesmo Jacó de antes. Ficou muito triste e lutado aí que ele achava, né, que ele acreditou que o filho tinha morrido. E os irmãos, né, não tiveram compaixão nem do próprio pai, né? E
depois, né, mais adiante eu vou fazer, igual eu falei com vocês, é uma série de vídeos, né? Aí o que aconteceu com José? Eu esqueci de falar o que aconteceu. Ele foi levado escravo para o Egito e passou a trabalhar para Potifar, que era capitão da guarda lá do Egito. Passou a trabalhar para Potifar, que era, até eu anotei aqui, eunuco do rei, eunuco do faraó e capitão da guarda, né? E aí no próximo capítulo a gente vai ver como que Deus era com ele, até as outras pessoas eram abençoadas por causa do José. E que em nenhum momento Deus desamparou ele, né? Então no próximo vídeo eu vou contar isso para vocês. Então eu peço para você agora fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus maravilhoso. Pai amado, Pai querido, Santo de Israel, meu Pai, nos dê, Senhor, um coração como o de José, meu Pai, obediente, temente a Ti, meu Pai, e que mesmo diante das situações difíceis, Senhor, não deixe, Senhor, que a nossa fé seja abalada, Senhor, mas que a gente permaneça, Senhor, firme na Sua presença, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, abençoa, Senhor, cada inscrito aí do nosso canal, meu Pai, os que ainda vão se inscrever também, meu Pai, visita o lar dele, visita a casa dele, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, né? Eu quis fazer um vídeo assim o mais breve possível, né? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, aí. Cuidado com as pessoas invejosas, cuidado com as pessoas que você tem contado os seus sonhos, né? Não faça como José, né? Mas nenhum dos planos que Deus tem para sua vida ninguém pode impedir, tenha isso em mente, né? Então aguardo você até o próximo vídeo. Deus abençoe.